Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a esta primeira edição. Agora são 8 horas e 31 minutos. Eu sou Tabata Porte e te faço companhia a partir de agora. Hoje é quinta-feira, 20 de junho. E depois de um outono de dias quentes e secos, o inverno começa hoje. Também será de temperaturas acima da média e com pouca chuva. Mas a nova estação começa, oficialmente mesmo, só à tarde, às 5 horas e 51 minutos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Mas agora é hora de ficar bem informado com as principais notícias que são destaque no Brasil e no mundo. Vamos conferir. Após 7 cortes seguidos, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decide pela manutenção da taxa básica de juros. Supremo Tribunal Federal suspende julgamento de ações que questionam a reforma da Previdência, aprovada em 2019 pelo Congresso Nacional. Magda Chambriard toma posse como presidente da Petrobras e fala de financiar transição energética. E ainda, acordo entre Rússia e Coreia do Norte gera preocupação em país vizinho, Coreia do Sul. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O Supremo Tribunal Federal retomou a análise de ações que questionam a reforma da Previdência, aprovada em 2019 pelo Congresso Nacional. Mas o julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Antes do julgamento ser interrompido pelo pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, o Supremo formou maioria para considerar inconstitucionais alguns trechos da reforma da Previdência de 2019. Até agora, os ministros formaram maioria em 3 temas: pela inconstitucionalidade da contribuição previdenciária de servidores e aposentados para suprir eventual déficit, do dispositivo que anula aposentadorias concedidas por tempo de serviço para contribuintes que não recolheram a contribuição, para que o acréscimo sobre o cálculo de benefícios concedido às trabalhadoras mulheres do regime geral seja também aplicado às servidoras. O voto inicial para derrubar esses 3 pontos foi dado pelo ministro Edson Fachin, que divergiu do relator. Ele foi acompanhado integralmente por Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Rosa Weber e André Mendonça. Já os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Fux acompanharam Fachin nesses 3 pontos, mas fizeram outras ressalvas. De acordo com o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, o impacto das ações aos cofres públicos é estimado em quase 500 bilhões de reais, em caso de derrota da União. A política monetária do Banco Central decidiu pela manutenção da taxa básica de juros. Com isso, o ciclo foi interrompido depois de 7 cortes seguidos desde agosto do ano passado. A alta recente do dólar e o aumento das incertezas econômicas fizeram o Banco Central interromper o corte de juros iniciado há quase um ano. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária manteve a taxa Selic, juros básicos da economia, em 10,5% ao ano. De acordo com matéria da Agência Brasil, a decisão era esperada pelos analistas financeiros. A manutenção ocorre após o Copom reduzir a Selic por 7 vezes seguidas. Segundo o Copom, a conjuntura atual está marcada por uma desinflação mais lenta que o esperado, um cenário global desafiador e a queda nas expectativas de inflação pelo mercado financeiro. A situação atual, destacou o comunicado, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. E olha, como vimos, a taxa básica de juros da economia vai continuar em 10,5% ao ano. A decisão, que era esperada por todo o mercado, foi tomada pelo Banco Central de maneira unânime. Para justificar a interrupção de uma sequência de 7 quedas da Selic, o Comitê de Política Monetária do Banco Central informou que, diante de alguns sinais de inflação, é preciso manter cautela na política monetária. Sobre o assunto, vamos conversar agora ao vivo com o especialista em finanças e investimentos, Ulisses Dias. Bom dia, Ulisses. Seja muito bem-vindo. Bom dia, prazer estar aqui compartilhando com vocês uma visão sobre a manutenção da taxa de juros do Brasil. Isso já era esperado pelo mercado. A gente já via nos juros futuros indicativos de que os juros estavam subindo, e então essa paralisação é uma maneira do Banco Central
olhar para o que o mercado está falando e muito dessas expectativas de inflação que acabaram se elevando é decorrente aí da incerteza climática. Isso gerou impactos muito fortes no Brasil. De certa maneira, as tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul também impactaram a inflação, uma vez que o Rio Grande do Sul é um importante produtor de algumas commodities agrícolas, como o arroz, como o leite, como carne também. Então, de um ponto de vista mais conservador, o Banco Central ele acertou em manter a taxa de juros. Muito se fala também, sem nenhum viés político aqui nesse comentário, de que as falas do presidente Lula pressionando para que o Banco Central baixasse os juros causa incerteza no mercado. Então, o mercado ele tende a ver como positivo essa manutenção da taxa de juros, porque significa que o Banco Central ele tomou uma decisão independente. Agora, Ulisses, de fato, esse assunto, né, ele é muito comentado, é o assunto mais comentado desde ontem, desde a decisão, mas ele gera muitas dúvidas entre os brasileiros, os trabalhadores. Afinal, explica para a gente, assim, de maneira bem didática, para quem está nos acompanhando, o que é a taxa Selic e como ela impacta no nosso dia a dia, como que essa decisão que foi anunciada impacta no nosso dia a dia. A taxa básica de juros é a taxa da economia como um todo no Brasil. O Brasil ele é como se fosse uma família que ganha R$5.000 por mês, mas gasta R$7.000 por mês. Ou seja, a partir disso, ele tem que captar recursos para fechar essa conta, do mesmo jeito que a gente usa o cheque especial ou o cartão de crédito. E como o Brasil está numa trajetória de ter muita dívida com relação ao que ele tem de PIB, cada vez mais a gente tem que pagar mais juros. Assim como uma pessoa que está numa situação financeira delicada precisa cada vez pagar mais juros para compensar esse risco para quem está emprestando dinheiro para ela. Então, a taxa básica de juros, a Selic, ela vai balizar todo o resto dos juros da economia, assim como o empréstimo pessoal, assim como o empréstimo para pessoas jurídicas, no cartão de crédito, no cheque especial, no veículo que a gente financia na nossa vida como um todo. Agora, a gente pode entender, então, que, infelizmente, né, a alta dos juros ela é necessária para controlar a inflação? A gente tem como objetivo central manter o poder de compra da moeda, que é o real. E essa é a ferramenta mais usada pelo Banco Central para controlar o poder de compra do real. Então, a gente está vendo cada vez mais essa inflação convergir para a meta que o Banco Central tem, que é um compromisso que ele tem com o mercado. Isso mostra a seriedade da nossa política monetária e isso faz com que a gente, de alguma forma, mantenha uma relação do real com o dólar estável. E aí, como a gente estava vendo a inflação, a expectativa de inflação subindo muito, a gente viu como reflexo também o real se desvalorizar em relação ao dólar. Então, ele saiu ali por volta de R$5 para R$5,45 e o Banco Central ele acerta em manter a taxa de juros e isso ajuda a controlar a alta do dólar. Então, por conta disso que o Banco Central decidiu interromper esse ciclo de cortes de juros? Exatamente, para manter essa expectativa de seriedade de que a gente não vai tomar decisões políticas, porque a pressão política é que o juro ele abaixe, só que essa não é a decisão técnica, tanto que o comitê ele tomou a decisão de forma unânime, né? A gente também tem uma outra incerteza no cenário, porque o presidente do Banco Central ele vai ser substituído. Então, o mercado ele duvida se essa nova equipe que fará parte aí da diretoria do Banco Central, ela será uma diretoria política ou uma diretoria técnica. Então, é bom ser conservador nesse momento em manter a taxa de juros e não baixá-la. Tá, então, essa decisão de manter a taxa Selic no mesmo patamar, como você disse, né, ela foi unânime entre os diretores do Copom e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E, como você disse, né, ele tem sido alvo de críticas do presidente Lula. Essa decisão, ela respondeu às atuais expectativas do mercado, né, como você bem disse. Ainda assim, isso representa, Ulisses, uma previsão maior
de juros para 2024 em relação ao observado no começo do ano, né? Com certeza. No começo do ano, a expectativa global era de que os Estados Unidos começariam a baixar os seus juros em algum momento perto do segundo semestre. Isso não ocorreu e essas expectativas, na verdade, elas viraram. Ou seja, a expectativa é que os juros aumentem nos Estados Unidos em algum momento. Então, a gente passou de um cenário positivo para um cenário negativo. E como o Brasil ele tem que responder à política monetária americana, porque os americanos são o centro global das finanças, a gente acabou tendo que virar também essa perspectiva de um cenário mais benigno para um cenário mais negativo. Então, responder dessa maneira, mantendo a taxa de juros, é algo conservador por parte do Brasil. Foi uma decisão técnica, né? Como você disse, não foi influenciado por questões políticas mesmo. Com certeza. E isso reforça a independência do Banco Central nas suas decisões, reforça a confiança do mercado na política monetária brasileira e isso tende a se refletir em expectativas de inflação menores para o futuro. E quando o Brasil, através do seu Banco Central, ele é mais técnico, as pessoas estão mais dispostas a financiar esse déficit do Brasil, ou seja, os juros lá no futuro tendem a diminuir. Com certeza. Ulisses Dias, muito obrigada pela entrevista. A gente acabou de conversar com um especialista em finanças e investimentos. Ulisses, obrigada pela entrevista mais uma vez. Obrigado, é só começo. E veja a seguir, em posse, Magda Chambriard diz que petróleo vai financiar transição energética. E ainda, visita do presidente russo à Coreia do Norte gera preocupações para a Coreia do Sul, que vive conflitos psicológicos com um país vizinho. Todos os detalhes daqui a pouco. Voltamos já. E nós estamos de volta, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. A visita do presidente russo à Coreia do Norte gerou preocupações para a Coreia do Sul, que vive conflitos psicológicos com um país vizinho. Além de assinarem um acordo de defesa mútua, Putin presenteou Kim Jong-un com uma limusine de fabricação russa. Vladimir Putin assistiu ao lado do líder norte-coreano Kim Jong-un a um grande espetáculo de gala na capital do país mais fechado do mundo. No palco, militares se apresentaram com armas em um show que contou com várias atrações musicais. O rosto de Putin chegou a ser exposto no palco com a bandeira russa como fundo. Mais cedo, o presidente presenteou o líder norte-coreano com uma limusine de fabricação russa. Então Putin assumiu o volante e levou Kim Jong-un para um passeio pelas ruas da capital Pyongyang no veículo de luxo. O modelo Aurus Senat lembra muito veículos produzidos pela Rolls-Royce. Os dois ainda visitaram juntos o monumento aos soldados soviéticos da Segunda Guerra Mundial. A Coreia do Norte e a Rússia assinaram um acordo de defesa mútua durante a visita a Pyongyang de Vladimir Putin. O presidente russo aproveitou a ocasião para agradecer ao líder do país comunista por apoiar a ofensiva militar russa contra a Ucrânia. Em solenidade realizada no Rio de Janeiro, Magda Chambriard tomou posse como presidente da Petrobras, com a presença do presidente Lula. No evento, a nova CEO da estatal ressaltou a importância dos investimentos em exploração e produção para financiar a transição energética. Empossada oficialmente como nova presidente da Petrobras nesta quarta-feira, Magda Chambriard disse que vai estar totalmente alinhada com as políticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um dos temas abordados no evento foi a transição energética. A nova presidente ressaltou a importância dos investimentos em exploração e produção para financiar este processo. Não existe falar em transição energética sem mencionar quem é que vai pagar essa conta. E é o petróleo que vai pagar essa conta. Nós não podemos esquecer que as reservas de petróleo e gás do Brasil são finitas, de forma que nossa segurança energética
durante a transição justa, passa obrigatoriamente pela sua reposição. Nessa linha, é fundamental desenvolver nossas fronteiras exploratórias, como as da margem equatorial e do sul do Brasil. O projeto petrolífero offshore, em uma área conhecida como margem equatorial, é altamente controverso e gera tensões até mesmo dentro do governo Lula. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, por exemplo, já se opôs abertamente ao projeto. Mas Chambriard destacou que a exploração vai ser desenvolvida com rigorosos padrões de segurança e em absoluta conformidade com a legislação ambiental e com os processos de licenciamento. Nos últimos anos, as queimadas no Pantanal vêm aumentando significativamente por diversos motivos. O aumento das atividades agrícolas e pecuaristas e o clima tropical aliado ao tempo seco. O desmatamento de áreas para a formação de pastagens e as queimadas geram resultados nocivos à saúde humana e perda de biodiversidade animal e vegetal. As imagens são desoladoras e lembram 2020. Um dos momentos mais tristes do Pantanal sul-mato-grossense, quando registrou o maior incêndio de sua história. Na ocasião, o fogo devastou mais de 4 milhões de hectares de vegetação e 17 milhões de animais. Foi nessa mesma época que nasceu o GRETAP, o Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal, e que a partir desta quarta-feira passa a monitorar de perto as áreas queimadas. O desafio hoje ele é muito parecido com 2020 do ponto de vista das condições climáticas que existem. A diferença é que a gente tem uma concentração agora de focos de calor, né? Então do ponto de vista do tamanho da área que é atingida nesse momento, a gente tem um desafio, né, de enfrentamento um pouco maior. Normalmente, os répteis são as maiores vítimas. Esse jacaré ficou carbonizado. A serpente também não conseguiu escapar. Até o momento, de acordo com o secretário, mamíferos como a onça-pintada, por exemplo, não foram atingidos. Por mais que esse fogo avance com uma velocidade grande, ele avança com um certo ordenamento, isso ajuda muito no afugentamento da fauna. Então a gente tem recebido os dados do monitoramento dos nossos parceiros que demonstram que os animais eles estão se locomovendo, eles estão conseguindo sair dessas regiões mais afetadas, mas a gente sabe que é muito difícil numa situação como essa a gente não ter ali animais vítimas, né, desse incêndio. Aeronaves ajudam no combate e em terra são feitos aceiros, esse tipo de bloqueio para que o fogo não avance. Até essa terça-feira, o bioma registrava 2.646 focos de incêndio este ano. Em 2020, nesse mesmo período, o Pantanal totalizava 2.206 focos. Do ponto de vista de área queimada, de impacto na fauna e de todos os outros indicadores, a gente está ainda bastante distante do que foi a situação de 2020, nós estamos falando de mais de 3,5 milhões de hectares atingidos, então você tem aí a fauna de 3,5 milhões de hectares não só se deslocando, mas também sendo atingida. E hoje a gente tem um número bem reduzido, aí, menos de 10% disso nesse momento. De acordo com os meteorologistas, a estiagem também pode ser uma das maiores já registradas no estado. A partir de agosto, por incrível que pareça, em tão curto espaço de tempo, entraremos num novo fenômeno, que é o resfriamento das águas do Pacífico, caracterizando fenômeno Laninha. E Laninha não é uma condição favorável para Mato Grosso do Sul. Dias e dias com ausência de chuva e com possível ocorrência muito baixa de ocorrer chuva, é em torno de 0,5 milímetro, 1 milímetro, o que é insignificante. Mas, na realidade, o que nos preocupa é essa sequência intensa de dias com temperaturas já mais elevadas, umidade relativa extremamente baixa, aí nós teremos poeira, areia e principalmente favorecendo as queimadas, o que pode causar uma associação de prejuízo muito grave e muito grande em Mato Grosso do Sul. Os meses de julho, agosto até o início de setembro pode ser caracterizado com a estiagem provavelmente mais intensa da história de Mato Grosso do Sul. E foi aprovado o projeto de lei que estabelece o novo ensino médio do Brasil. Os destaques das modificações, aliás, são um aumento de 2.100 horas para 2.400 horas nas disciplinas obrigatórias, que são português, matemática e ciências, além da inclusão do espanhol como terceiro idioma. A sessão aconteceu em reunião extraordinária realizada na última quarta-feira no Senado. Agora, a matéria retorna à Câmara.
A gente muda de assunto e vamos aos Balcãs. Vamos conhecer a capital de um país que mostra uma constante evolução, de um lugar que marcou a história do mundo. Vamos a Sarajevo, na Bósnia. Situada às margens do rio Mijaca e cercada pelos Alpes Dináricos, Sarajevo é uma capital de beleza única, além de fortes conexões com seu passado, já que o centro da cidade conta com diversos museus. Muitos deles ainda retratam visões diferentes do conflito que marcou o mundo. O início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, se deu no assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo. Vamos então ao sudeste da Europa, por meio da tecnologia, sair do Brasil e embarcar na Bósnia, exatamente na capital Sarajevo. Vamos agora a uma das mais populares rodovias da região. E olha, se você ama a história, política e outras culturas, então Sarajevo é um dos destinos perfeitos para você aproveitar as férias, viu? Conhecer o centro histórico dessa cidade, passear pelas ruas antigas e fotografar monumentos e edifícios da cidade com tranquilidade é uma realidade totalmente oposta ao que o povo da região presenciou em 1990, que teve um dos maiores e mais profundos conflitos da Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Apesar do passado não tão distante assim ter sido bem triste, Sarajevo resistiu e vale a pena ser admirada. E olha só que imagem tão bonita, né? E com essas imagens que a gente encerra esta edição. Eu te agradeço demais pela companhia e te encontro de novo à 1 da tarde. Até lá!